Fala, meu terceiro ano! Tudo bem com vocês, galerinha? Vamos que vamos, é mais uma, né? Vocês já devem estar cansados de ouvir o teacher falar isso. Vamos lá para mais uma semana com o teacher Fernando aqui, vocês daí no melhor ano de nossas vidas. Vamos que vamos, meu povo! Reta final aí, né? Logo, logo vocês já têm. Semana que vem, né? Semana que vem vocês já têm prova aí comigo, né? Que vai cair aí o conteúdo da unidade 1. Por isso que eu falei para vocês hoje no Revisando, para que vocês fizessem lá na página 170, né? Que vocês fizessem o sintetizando a unidade, né? Que é nada mais nada menos do que uma revisão, né, da unidade, para que vocês possam fazer aí a prova de vocês na semana que vem, ok? Então vamos lá. Nós aprendemos nessa unidade os linking words, né, os advérbios de conexão, né, que ligam aí orações entre orações, dando ideias, né, diferentes, como por exemplo, ideia de sequência, ideia de contraste, de adição, né, de resultado, consequência, exemplos, resumo, conclusão, ou então de razão ou causa. Então, nós temos todos esses tipos de linking words, ó, linking words aqui em verdinho, ó, tá vendo? Que são as palavras de ligação. São os nossos advérbios, né? Desculpa, são as nossas conjunções, advérbios não. Falei advérbio porque a unidade 2 vai ser sobre advérbio. São as nossas conjunções que ligam, que conectam orações de acordo com a ideia que nós precisamos aí, certo? Então, o que nós temos que fazer? Observar o esqueminha aí e completar as lacunas de acordo com os conteúdos selecionados. Então, ó, conjunções ou linking words de sequência, por exemplo, são aqueles que dão aquela sequência. Ó, primeiro, tal coisa. Segundo, tal coisa, certo? E tem lá o por último, né? Finally, tal coisa, certo? Então, isso dá uma ordem, uma sequência, passo a passo. Primeiro, segundo, terceiro, depois disso e por último, talalau. Então, esses daí são os linking words. Alguns dos, né? Vou colocar alguns, tá certo? Não são todos que existem, porque a lista é grande, vocês sabem. Vamos olhar agora aqui no adição, né? Então, ó, in addition, quer dizer, junto com isso, as well as, assim como, e além do mais, ó, furthermore, além do mais, e aí você continua contando a sua história aí. Contraste de ideia contraditória aí, ideia contrária. On the other hand, por outro lado. On the other hand. Mais um. However, quer dizer, porém, contudo, todavia. E o mais famoso de todos, que é o but, que é o mas. Fechou? Então, tá aí completinho também. Como eu disse, tem outros. Se você puxou na tabelinha lá, tá certo, né? Linking words de resultados ou sequência. Therefore, certo? Eu passei para ela todas as informações. Portanto, ela tem condições de responder. Therefore. Então, vai lá e faz. Consequently, certo? Qual é a consequência aí de certa atitude, né? Ela não fez os exercícios conforme eu orientei. Qual é o resultado disso? Consequently, she was very bad in the tests. Para dar exemplos, for example, esse é o mais simples de todo, né? Por exemplo, mais chique é o for instance, que é a mesma coisa de for example, só é mais chique. E o take, que é o mais informal, né? Pegue como exemplo tal coisa, take. Belezura?
Vamos agora para resumo e conclusão. In short, quer dizer, resumindo tudo. In summary, que também é resumo, né? O in short seria encurtando as coisas, né? Ou então in brief, também é a mesma coisa que o in short. E vamos aqui para a razão ou a causa, o motivo, né? O mais simples de todo, que é o because, mas também nós temos o por causa de, because of, e o devido ou graças a alguma coisa, que é o due to. Então tá aí, finalizado, portanto, a página 171. Anotem aí, para a gente começar a unidade nova falando de advérbios agora. Vamos lá, começando aí a unidade de número 2. Eu só preciso ver aqui porque parece que minha cabeça fica na frente. Agora diminui muito. Como já locuções, eu acho que vocês conseguem ver. Não. Opa, agora sim. Então vamos lá. Bem, nós vamos falar de uma classe gramatical agora chamada, já acabamos de falar das conjunções, né? Agora vamos falar dos advérbios, advérbios de tempo, lugar, frequência, modo, intensidade e de comentário. Primeiro de tudo, vamos entender o que é um advérbio. Olha só, eu até grifei esse pedacinho aí, por quê? Vérbio parece com verbo em português e não deixa de fazer sentido, porque o advérbio ele está na maioria das vezes relacionado ao verbo. Ele vai dar aí indicação de tempo, de lugar, né, ao verbo. Então, por exemplo, nós fomos quando? Ontem. Nós vamos com que frequência? Sempre. Nós fizemos como? Com calma, certo? Então, normalmente, não estou dizendo que é 100%, mas 80% dos casos, os advérbios são palavras que estão conectadas aos verbos. Você sabe o que é um adjetivo, não sabe? O que um adjetivo faz? Ele modifica um substantivo. Como assim? Eu tenho, por exemplo, o substantivo menina. Então, se eu falar assim, pensa numa menina, todo mundo vai pensar numa menina. Se eu começar a colocar os adjetivos, eu já mudo, né, esse substantivo menina. Então, eu vou falar assim, ó, menina alta, loira, muito magra, certo? Então, eu começo a modificar. Triste. Você vai criando ali uma imagem na sua cabeça. Todo mundo pensou numa menina, não é verdade? Só que conforme eu vou colocando os adjetivos, eu vou mudando. Alguns advérbios fazem a mesma coisa com o verbo. Então, se eu falar para você assim, ó, imagina um menino, qualquer menino, não tem problema, correndo. Opa, correndo é o verbo, não é? Aí você vai imaginar um menino correndo, certo? Ou não, melhor, andando. Pensa num menino caminhando, andando. Aí você vai pensar. Aí eu vou e coloco assim, ó, caminhando apressado. Caminhando desajeitado. Caminhando calmamente. Caminhando distraído. Reparou que você vai mudando a forma? Então, a mesma função que os adjetivos têm para os substantivos, os advérbios eles têm para os verbos. Tá? A questão é que não é só com verbos que os advérbios mexem. Eles também podem mexer com adjetivos. Né? Com adjetivos? Sim, eles dão modificação ou intensidade para os adjetivos. Como, por exemplo, eu digo assim, ó,
Menina bonita. Certo? Bonita. Aí eu digo assim, ó, extremamente bonita. Incrivelmente bonita. Você vê que o bonita continua com o adjetivo e o advérbio aí vai dando intensidade. Um pouquinho bonita, né? Pode ser mais ou para menos, tá certo? Além disso, também o advérbio ele também pode dar intensidade para outro advérbio, né? Então, ele dirige rápido. Então, rápido é um advérbio, porque é como dirige. Mas se eu colocar muito rápido, eu tenho dois advérbios. O muito está dando intensidade para o advérbio de modo que é rápido, certo? Mas até então eu estou falando de gramática da língua portuguesa, né? Até então eu não falei nada de inglês aí, mas é que eu entendo que se você conhece um pouquinho da língua portuguesa também, isso pode ajudar você a entender o que é em inglês. Então vamos lá agora. Veja a seguinte frase. I was busy yesterday, but I am free today. Então, significado, eu estava ocupado ontem. Quando? Ontem. Mas eu estou livre hoje. Quando? Hoje. Então, nós temos aí dois exemplos que respondem à pergunta quando. E quando responde à pergunta quando, eu estou falando de advérbio de tempo. Ok? Como já visto em estudos anteriores, as palavras em destaque pertencem à classe dos advérbios, ou locuções adverbiais, quando formadas por mais de uma palavra, a gente chama de locução adverbial. Então, se colocar antes de ontem, é uma locução adverbial, mas continua sendo de tempo. Nesse exemplo, são advérbios de tempo. Há outros tipos de advérbios que podem ser uma indicação de lugar, pergunta onde, de frequência, pergunta quantas vezes, com que frequência, ou de modo, pergunto como. E também de intensidade, eu pergunto quanto. Então essas perguntinhas são importantes aí. Tradicionalmente dizemos que advérbios, assim como as locuções adverbiais, dão mais informações, olha o que eu acabei de falar, sobre verbos, adjetivos, outros advérbios, certo? Ou até mesmo sentenças inteiras. Locuções adverbiais podem ser sintagmas, uma ou mais palavras que desempenham função sintática na frase ou até mesmo nas orações inteiras. Vamos lá ver algumas categorias então. Deixa eu verificar a visualização de vocês, está ótima. Tempo, time. Quando, vou até marcar o quando, porque quando a gente faz essa pergunta, se tiver resposta na frase, isso serve tanto para português quanto para inglês. Se tiver resposta na frase para quando, é advérbio de tempo. Então, soon they will find out. Logo eles descobrirão. Quando? Logo. Advérbio de tempo. Our graduation will be next year. Nossa formatura será no ano que vem. Quando? Ano que vem. Next year. Advérbio de tempo. Nesse caso aí até uma locução. Lugar. Place, né? Lugar. Onde algo acontece. Então, eu estou marcando também onde. Por quê? Porque se você fizer essa pergunta e tiver resposta, significa que é um advérbio de tempo. Então, Jimmy loves his garden. He likes to stay there when he is tired. Então, o Jim adora o jardim. Ele gosta de ficar lá quando está cansado. Ficar lá onde? No jardim. Então, esse lá é um advérbio de lugar. Lá, deixa eu marcar aqui. The factory was open in the countryside, but the officers are in the capital. A fábrica foi aberta no interior. Foi aberta onde? No interior. Mas os escritórios estão na capital. Os escritórios estão onde? Na capital. Então, dois advérbios de tempo nesta frase aí. Legal, hein? Frequência, frequency. Então eu pergunto com que frequência
isso acontece, né? Então, ó, we generally have toast and jam for breakfast. Frequentemente nós comemos torradas com geleia no café da manhã. Então, nós comemos torradas com geleia no café da manhã com que frequência? Geralmente, frequentemente, ó. Generally. They have English lessons once a week. Eles têm aulas de inglês com que frequência? Uma vez por semana. Advérbio agora de modo, com o sufixo li, certo? Olha só que pergunta que eu tenho que fazer. Como algo acontece? Como que se faz isso? Ó, então, they have met secretly. Eles se encontraram. Como que eles se encontraram? Secretamente. Em segredo. Beleza? Facinho, hein? Modo, com a oração as if mais a oração. Então, ó. She spoke as if she was ashamed. Então, ela falou como? Ela falou como se estivesse envergonhada. Então, não deixa de ser aí uma locução, né? Que é uma frase inteira com a mesma função de advérbio de modo. Então, o advérbio de modo ele pode ser feito só com li, mas também ele pode ser feito com como se, né? Que aí tem até o como para ajudar a identificar, beleza? Vamos agora para intensidade. Intensidade tem aqui, ó, qual é o grau de intensidade de alguma coisa. Essa não está ajudando não, né? Então eu vou colocar a pergunta aqui, porque eu marquei a pergunta em todos, né? Então, quanto, blá, blá, blá. Então, por exemplo, ela é bonita, quanto? Muito. Ela é inteligente, quanto? Bastante, certo? Então você faz essa pergunta quanto ao adjetivo ou ao advérbio, e se tiver resposta, eu ia tomar, acabei não tomando, e se tiver resposta, aí significa que é um advérbio de intensidade. Bem, então vamos lá, continuando que a gente ainda tem bastante coisa aí para falar. Então, ó, intensidade, né? Olha a frase, deixa eu marcar. That meal was really good. Então, aquela refeição estava realmente boa, né? Então, ó, repara que a intensidade, eu posso até tirar ela, ó. Aquela refeição estava boa. Quando eu coloco o really, eu estou dando uma intensidade maior para o good. Então, estava boa. Quanto boa estava? Realmente, muito boa, sério. The children were nervous. As crianças estavam nervosas about the vaccination, sobre a vacina. Então, repara que eu não traduzi o a bit. Aí eu vou perguntar, as crianças estavam quanto nervosas sobre a vacinação? Estavam um pouco. Tá aí um outro advérbio de intensidade, né? Só que agora não uma intensidade para cima, mas uma intensidade para baixo. É hora de voltar para arrumar aqui, senão vocês não conseguem ver a tabelinha. Estamos na reta final já, galerinha. Segura as pontas aí, hein? Vejamos agora mais exemplos. Você se lembra das categorias dos advérbios ou locuções adverbiais organizadas na tabela abaixo? Então, nós já vimos isso, né? Ó, vou até mudar de cor. Tempo, lugar, frequência, opa, não, frequência, modo e intensidade. Nós vimos esses três casos aí por enquanto, né? E também vimos que pergunta nós fazemos para ter respostas. Então, ó, em relação ao tempo, eu pergunto quando. Em relação ao lugar, eu pergunto onde. Em relação à frequência, eu pergunto com que frequência. Em relação ao modo, eu pergunto como. Em relação à intensidade, eu faço a pergunta quanto. Então, isso também nós já conversamos. Eu vou colocar até aqui em cima, galera, para ficar melhor, porque ficou meio feinho ali, né? Eu não gostei do jeito que ficou, não. Então, quando, onde
Com que frequência, como e por último aqui o quanto. Então essa tabelinha, pessoal, é um resumão aí, né? É uma revisão zona de tudo que a gente estudou até agora. Então vamos ver, ó. She will be done in 5 minutes. Ela estará pronta. Quando? Em 5 minutos. Advérbio de tempo. Vamos ver um de lugar. Those students over there are waiting for you. Aqueles alunos ali estão esperando por você. Onde? Ali. Over there. They are never late. Eles nunca estão atrasados. Eles estão atrasados? Com que frequência eles estão atrasados? Nunca. Never. Some dogs move more quickly than others. Alguns cães se movimentam mais rápido do que outros. Né? Como que eles se movimentam? Rápidos, mais rápidos. Intensidade. That's a really interesting book. Este é um livro muito interessante. Este é um livro interessante? O quanto ele é interessante? Realmente muito interessante. Eu só queria voltar aqui na modo, porque eu tenho more e eu tenho quickly. Eu tenho dois advérbios aí. Então, como que os cães se movimentam? É rapidamente, é quickly, tá? O more não é um advérbio de modo. Ó, vamos ver o que é o more. Alguns cães se movimentam rápido do que os outros. Mais rápido, ó, more quickly. Né? Então está dando uma certa intensidade aí. Nesse caso é um comparativo também, né? Ó, more quickly than the others. Está comparando alguns cães com outros cães. Beleza? Bem, pessoal, então a gente não vai começar a falar aqui sobre advérbios de modo mais tranquilamente, porque ainda tem também, né, outros que nós ainda não comentamos. Mas isso vai ficar para a próxima aula, porque o nosso tempo agora ele já está curtinho, valeu? Então, é isso por hoje, galerinha. Fiquem com Deus aí. Kisses, hugs and bye bye.